Muito bem-vindos, senhoras e senhores, estamos começando a nossa quinta aula e a aula hoje é para falar de Instagram Stories. Então eu peguei absolutamente tudo que eu sei sobre Stories, anotei ali, escrevi tudo, compilei todas as coisas que eu sabia e transformei isso numa aula aqui agora para poder vir trocar essa ideia com você, te ensinar de fato como é que o Stories funciona, como é que funciona o algoritmo, algumas estratégias legais para Stories, vou te dar algumas dicas de aplicativos por aqui. Então bora lá, vamos começar essa aula porque tá bem legal, o conteúdo tá muito massa, beleza? Então a aula hoje é para desvendar essa ferramenta que o Instagram tem e aprender a usar ela da forma que traga mais resultados pra gente. Bora lá. Vamos começar do começo. Você lembra do Snapchat? Aliás, você ainda usa o Snapchat? Se você não usa, eu acho que vale a pena demais você usar. O Snap tá cheio de filtros legais, muita coisa massa por ali. Aquele filtro do velhinho, aquele filtro de bebê, de criança, né, que a gente coloca com a carinha de criança. Eles são do Snapchat e é isso, velho. O Snapchat é muito massa, vai lá baixar se você não tem aí. Basicamente, todo filtro legal que aparece no Instagram, ele foi meio que roubado ali do Snap. A ideia original ali veio do Snapchat. Então, cara, o Stories, ele é basicamente uma cópia do Snapchat. Ele é uma cópia descarada mesmo. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Basicamente, o tio Mark, né, com toda a grana que ele tem lá, o dono do Facebook, esse cara aqui é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, dono de tudo que você imaginar, ele tentou comprar o Snapchat, ele tentou comprar 2 vezes, se não me engano, que é essa plataforma ali que eu te mostrei antes, que ela existe desde antes do Stories. O cara foi lá, ofereceu uma grana, os caras não aceitaram, depois ele veio com uma proposta ainda maior, os caras também não aceitaram. Ele foi lá e pensou, então vocês não vão querer me vender não. Então beleza, eu vou fazer o meu próprio Snapchat dentro do meu Instagram. E foi exatamente isso que o cara fez, velho. O cara foi lá e copiou descaradamente o Snapchat lá dentro do Stories do Instagram. Então ele pegou todas as funcionalidades legais que tinham dentro do Snapchat e trouxe elas aqui para o Instagram e criou o Stories, o que a gente conhece hoje como o Instagram Stories. E não contente em copiar o Stories apenas para o Instagram, o cara foi lá e meteu Stories em tudo. Então tem Stories no Facebook hoje, tem Stories ali no Messenger do Facebook, tem Stories no WhatsApp, até mesmo o YouTube já tem Stories hoje e o Twitter também tem o Stories, começou aí tem pouco tempo. Então assim, o Stories é uma coisa que começou lá no Snapchat, o tio Mark copiou pro Instagram e geral viu que foi dando certo e decidiram aplicar em outras plataformas. Geral não, né, porque o tio Mark também é dono do WhatsApp, dono do Facebook, mas enfim, o Stories é uma coisa que é tão forte, que deu tão certo, que a maioria das plataformas digitais tem alguma coisa que é parecida com o Stories hoje em dia. Mas por que o tio Mark decidiu copiar o Snapchat dessa forma, né? Vamos lá, deixa eu te explicar. O Snap, antes mesmo do Stories, ele tinha uma coisa muito massa, que é o tempo de vida dos posts. Então a gente sabe que o Stories dura 24 horas hoje e o Snap já durava 24 horas também, antes do Stories ser criado. E isso gera um gatilho de escassez muito forte. A gente pensa, porra, é uma parada que vai acabar, não vai durar pra sempre, isso não vai ficar no ar pra sempre. Eu tenho que assistir. Consequentemente, as pessoas assistem, sabe? Então, para consumir mais, elas precisam passar mais tempo dentro da plataforma. Quando as pessoas passam mais tempo dentro da plataforma, o Facebook, o Instagram começa a gerar receita, começa a ganhar dinheiro com isso. Então ele viu esse potencial ali das pessoas, a febre que foi o Snapchat quando ele lançou, né? Ele viu esse potencial ali dentro do Snapchat e decidiu copiar isso, trazer isso para dentro do Instagram. Eu lembro bem que no início do Stories, né, quando o Stories foi lançado em si, cara, não dava nem para anunciar lá dentro. Quando chegou o anúncio no Stories foi muito massa. Eu lembro que geral que trabalhava com mídia, que trabalhava com social media, ficou felizão que agora podia anunciar dentro do Stories. Eu lembro que só no início, só grandes marcas que estavam anunciando. E depois agora todo mundo faz anúncio no Stories. Então você consegue ver o potencial ali, né? Era uma coisa que tinha uma funcionalidade e tá aí em constante evolução, tá evoluindo o tempo todo. O Snapchat, o Instagram Stories, todo dia tem uma função nova, tem uma coisa diferente. Então ele tá em constante evolução. O Mark Zuckerberg viu a possibilidade, né? Viu o potencial disso lá no Snapchat, trouxe isso pro Instagram e tá evoluindo isso a cada dia. Então o Stories, assim, pra mim pelo menos é a parte que eu mais consumo dentro do Instagram. A grande maioria das pessoas também é o que mais consome dentro do Instagram. Então o Stories, ele era realmente digno de ter uma aula aqui, uma aula grande, uma aula específica, falando só sobre Instagram Stories. Uma coisa muito legal dentro do Stories é o quanto ele pode aproximar a sua marca do seu consumidor, né, do consumidor da sua marca. Quanto ele aproxima as pessoas, eu acho isso muito massa. Essa parte do Instagram,
é a parte que mais faz gerar vendas. Porque uma vez que você consegue gerar uma conversa dentro do Stories, essa conversa pode gerar uma venda, pode virar uma venda depois, né? É muito simples você fazer um Stories, fazer um vídeo, fazer uma foto, alguma coisa assim, com uma chamada para ação, pedindo para uma pessoa te responder, e a pessoa vai lá, te responde, interage com você, você consegue fazer uma venda, você consegue gerar uma venda ali através de uma interação que você promoveu através do Stories. Isso é uma coisa muito forte, uma característica muito forte que o Stories tem aqui dentro do Instagram. Todas as vendas que eu já realizei no meu perfil, no perfil da agência, no Instagram, foi através do Stories. A gente postou alguma coisa no Stories, colocou alguma chamada ali, né, falou de alguma coisa, alguém veio conversar com a gente e no final essa conversa conseguiu evoluir para virar uma venda de fato. Então o Stories é o lugar para te aproximar da sua audiência e consequentemente você realizar vendas ali, beleza? Agora que eu já te contextualizei, contei a história ali, falei, já tô xingando aqui o Stories, falando que ele foi cópia de outra plataforma, já te expliquei tudo. Vamos adentrar agora de verdade nas funcionalidades do Instagram Stories. Vou te mostrar agora tudo que tem dentro do Stories e como você pode usar essas ferramentas, como você pode usar essa plataforma da melhor maneira possível. Então a partir de agora eu vou trocar as câmeras e vou compartilhar minha tela com você para a gente explorar juntos as funcionalidades que a gente tem aqui dentro do Instagram Stories, beleza? Bora lá então. Então bora lá, eu tô aqui com o meu Stories aberto, eu quero te mostrar todas as funcionalidades que ele tem aqui na minha tela, que eu acho que vai ser muito mais fácil de ilustrar para você. Quando você abre o Instagram, desliza aqui pro lado, a primeira coisa por padrão que aparece é a câmera normal, essa câmera que eu tô mostrando aqui no slide também. Aqui é onde você consegue fazer basicamente tudo. Então você consegue tirar uma foto, você vai conseguir ali, gravar um vídeo, né? Então se você segurar e apertar, você consegue gravar o vídeo. Basicamente você vai conseguir fazer tudo aqui, exceto fazer uma live e fazer um boomerang. Isso você não vai conseguir fazer aqui no normal, porque o boomerang é aquele vai e vem, né? Que é esse negocinho aqui, que fica ali nesse loop. E a live é uma live, não tem como fazer a live aqui no modo normal. Aqui é onde você vai conseguir usar aí as máscaras também, né? Usar os filtros que tem no Instagram, usar aí todas essas diferentes funcionalidades que tem aqui dentro. Ele tem vários filtros já nativos, filtros que vêm aí da própria plataforma. E você também consegue salvar vários outros filtros, eu vou te ensinar a fazer isso daqui a pouquinho. Mas basicamente são essas aqui as funções que a gente tem dentro da principal câmera, a primeira câmera que abre, que é a câmera normal, beleza? Então você também pode tirar uma foto aqui ou gravar um vídeo. Você clica aqui em cima nessa setinha, você consegue salvar a sua foto também. Você consegue aqui adicionar vários cards, vários GIFs, várias coisas, mas eu vou falar disso mais daqui a pouquinho, beleza? Quando você arrasta lá para o primeiro, a gente tem aqui o painel de fazer lives. Então aqui, como o próprio nome sugere, é onde você vai conseguir fazer uma transmissão ao vivo para a sua audiência, beleza? Tem várias estratégias de live que você pode fazer, você pode criar aí lives semanais, combinar horários com a sua audiência, passar um conteúdo por aqui. Live é uma coisa que pode ser muito bem explorada no Instagram, que eu te recomendo usar também. Dando sequência aqui, a gente tem o segundo painel, que é o painel de criar. E nesse painel dá para você fazer um tanto de coisa. Nessa primeira parte aqui, nessa primeira bolinha, você consegue digitar, né? Digitar alguma coisa. Então você consegue ali colocar uma palavra, alguma coisa assim, e fazer um stories de texto. Nessa segunda aqui, você consegue desejar aniversário para alguém. Então se alguém está fazendo aniversário hoje, você vem aqui, coloca o arroba da pessoa, manda uma mensagem bonitinha. Aqui você consegue adicionar GIFs, então o Stories ele pega os GIFs nesse site aí, que chama gify.com. É um site muito foda, ele tem GIF de absolutamente qualquer coisa que você imaginar tem GIF. É nesse site que eu pego os GIFs para usar aqui nas minhas apresentações, tudo certinho. Então eu te recomendo aí a entrar nesse site, ver as possibilidades de coisas que você pode fazer com ele. A gente tem aqui essa outra parte que é uma parte de lembranças. Então aqui eu tenho lembrança do que aconteceu há um ano. Quando você aperta aqui, ó, no Ver Tudo, você pode ver todas as suas publicações desde quando você tem lembranças. Então tem coisa de 2 anos aqui, ó, o meu sócio aí, o Sérgio, ó que bonitinho a carinha dele. Coisa de 1 ano atrás, de 2 anos, enfim. Quando você passa mais uma vez, você pode fazer um stories de enquete, então você faz uma pergunta e deixa a resposta, sim ou não, enfim. Você consegue criar uma caixa de pergunta também, diretamente por aqui. Você consegue fazer uma contagem regressiva e, por fim, você consegue criar um quiz aí, né, criar um teste dentro do Instagram Stories. Depois disso, depois da funcionalidade de criar, a gente tem a funcionalidade de cenas. E as cenas é que eu mais gosto de explorar, é que eu mais gosto de brincar aqui no meu perfil. Com cenas dá pra fazer coisa pra caramba. O que a gente faz basicamente é criar de fato várias cenas. Então vem aqui no botão, aperto ele, criei uma primeira cena. Volto, crio uma segunda cena. Então aqui eu já tenho 2 cenas. E aí você consegue editar de várias coisas. Você consegue editar o áudio, né? Então você já consegue colocar uma música aqui pra você, sei lá, fazer uma dublagem. Você consegue usar efeitos, você consegue usar máscaras aqui dentro também.
você consegue mexer no temporizador, né, que se você clicar uma vez, ele vai gravar. Então, ele vai gravar o tempo que o temporizador tiver colocado ali para você. Você consegue acelerar, então você consegue deixar o seu vídeo mais rápido ou mais lento. Enfim, dá pra você fazer coisa pra caramba. A intenção aqui é que você grave várias cenas e dessas cenas isso gere um filme, né? Então você pode, por exemplo, gravar ali vários processos que acontecem dentro da sua empresa, gravar várias cenas disso e depois juntar tudo, né? Fazer um compilado ali dessas cenas, criar esse filme e postar esse filme aqui no seu Stories mostrando como é que é um processo dentro da sua empresa. A gente tem a câmera normal, que eu já te falei. Depois a gente tem o boomerang. O boomerang você já sabe. É aquele vai e vem, né? Fica nesse loop aí infinito. Então o boomerang é uma das funcionalidades mais antigas que a gente tem dentro do Instagram. Ele praticamente chegou junto com o Instagram. Depois disso a gente tem o layout. O layout ele também é uma outra plataforma bem legal. Aqui a gente consegue fazer uma sequência de fotos, né? E fazer com que elas se encaixem. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui, sei lá... vamos fazer aqui uma diferença. Você prefere eu com óculos ou sem óculos? E aí você pode colocar uma enquete no meio disso aqui e pedir para as pessoas votarem. Então a gente tem várias possibilidades bem legais aí dentro da plataforma do Instagram. Depois disso a gente tem o Super Zoom. E o Super Zoom, ele, como o próprio nome já diz, ele dá um Super Zoom mesmo aqui na nossa câmera, né? E ele tem várias emoções, né? Emoções que você pode usar aí para fazer o seu vídeo. Então a gente tem a primeira, que é o de corações. Então ele vai fazendo esse amorzinho todo aqui no meio. E assim por diante a gente tem várias outras. E por fim, aqui dentro do próprio Instagram, a gente tem a Mãos Livres. O Mãos Livres nada mais é do que a gente poder gravar sem utilizar as mãos. Então não estou apertando o botão aqui, eu estou simplesmente gravando, né? Isso dá uma liberdade maior para a gente gravar sem precisar ficar segurando o celular assim, sem precisar ficar apertando o celular. Então é outra funcionalidade bem útil, bem legal aí da gente usar também aqui dentro do Instagram. Cara, e em todas as funções, depois de você gravar a mídia, né, depois de você tirar uma foto, ou você fazer um boomerang, fazer o que for ali, vamos gravar aqui para te mostrar. Vamos gravar aqui para te mostrar. A gente consegue adicionar algumas outras coisas. Por exemplo, a gente consegue vir aqui, nesse primeiro botãozinho aqui, e salvar o vídeo. A gente consegue, no segundo aqui, colocar um link. Então, se você tem mais de 10 mil seguidores, você consegue colocar um link de arrasta para cima. Ou se você tem um vídeo no IGTV, você também consegue adicionar esse vídeo. Então, se eu clico aqui, aparecem todos os meus vídeos do IGTV. E eu consigo colocar esses vídeos aqui para a pessoa arrastar para cima com uma outra mídia. Uma outra maneira da gente colocar o arrasta para cima também é se a gente tiver se a gente fizer anúncios. Através de anúncios, a gente consegue também fazer o arrasta para cima ali, beleza? A gente consegue vir aqui nessa carinha, nessa primeira carinha feliz, nesse quadradinho de carinha feliz aqui, e a gente consegue adicionar várias coisas. Então a gente consegue adicionar localização. Então eu posso vir aqui, adicionar a localização que eu tô. Eu consigo fazer uma menção para uma pessoa, adicionar hashtags, eu consigo adicionar GIFs. Daquela mesma forma que ele usa o GIF, né, o Gify ali para pegar GIFs, ele usa aqui também. A gente consegue adicionar uma música, a gente consegue adicionar ali o horário, né, o horário que está aparecendo nessa gravação, fazer enquete, pergunta. Então todas essas coisas, mais figurinhas e mais emojis, a gente consegue adicionar aqui. A gente consegue, se for um boomerang no caso, né, depois de gravado, a gente consegue mudar aqui, ó, a forma do boomerang, como é que ele vai ser aparecido, como é que ele vai aparecer para as pessoas. A gente consegue vir aqui no pincel e brincar, né, desenhar coisas aqui no nosso perfil. E tem vários tipos de pincel diferentes, várias coisas legais, tem borracha, se você quiser apagar as coisas que você fez ali e não gostou. E a gente consegue adicionar um texto aqui também. E é isso. Basicamente é isso que a gente consegue fazer aqui dentro com essas funcionalidades do Stories. Depois a gente criar a mídia, né? Depois a gente gravar o vídeo, depois a gente tirar uma foto. Então dá pra fazer bastante coisa aqui dentro do Instagram, dá pra fazer bastante coisa no Stories, coisas bem úteis, coisas bem legais aí pra você explorar e brincar um pouquinho e utilizar a plataforma aí de forma criativa para você conseguir fazer coisas mais legais e chamar mais a atenção da sua audiência. Agora vamos voltar aqui para a tela do computador, eu vou continuar te explicando mais sobre o Instagram Stories. Voltando aqui agora para a tela do PC, deu para você entender que dá pra gente fazer bastante coisa dentro do Stories. A ferramenta é bem completa, é coisa de doido, tem muita coisa, dá pra fazer muita coisa. Se você olhar os posts que eu tenho no feed do meu Instagram, por exemplo, a maioria dos meus posts, tirando os vídeos, né, os vídeos que eu edito, que são partes menores das aulas normalmente, são posts feitos usando apenas o Stories, então dá pra fazer bastante coisa. Então bora lá, vamos dar sequência com essa aula. Deixa eu começar te explicando as funções do Stories dentro do Instagram, né? Então os Stories, eu já te falei antes,
ele é essencial para vender. É um lugar onde a interação é mais fácil, onde você se aproxima da sua audiência, onde você tem a oportunidade de mostrar a vida real da sua empresa. É muito rápido responder um stories. Alguém respondeu o seu stories querendo tirar alguma dúvida sobre um produto, sobre um serviço, interagir com você e você gerar uma venda através disso. E no Stories você pode criar conteúdos aí que vão despertar conversas e essas conversas podem gerar vendas. Então vamos lá, quais são de fato as funções, né? Como é que o Stories funciona? O Stories fica salvo apenas 24 horas, mas você pode selecionar alguns Stories e deixar eles salvos no destaque, isso é uma funcionalidade bem legal. O Stories é ótimo para você divulgar, né, para você mostrar momentos que aconteceram ali na sua empresa naquela hora. Então é muito interessante para mostrar a vida real. O Stories você não precisa de tanto planejamento, então você pode testar várias coisas, várias funcionalidades, tudo isso que eu acabei de mostrar para você, você pode testar aí na sua empresa e ver o que você consegue fazer. E uma coisa que é muito importante de falar é que a maioria das pessoas assiste Stories com o som desligado. Se não me engano, esse número é 90%. 90% das pessoas assiste Stories com o som desligado. Essa é uma informação que o próprio Facebook divulgou, então é muito interessante aqui você sempre ter uma legenda, sempre colocar uma chamada de ação ali que vá despertar a vontade na pessoa de ligar o som para assistir o seu Stories. Então essas são as coisas que são essenciais de você saber aí para você pensar em como você pode usar o Stories da melhor maneira. Mas dando sequência por aqui, deixa eu te falar que o Stories é uma parte do Instagram que tem uma entrega muito grande. Até um tempo atrás, todo mundo podia ver o seu Stories. Todo mundo no sentido de que, sabe aquela fileirinha que aparece lá em cima de Stories? Antigamente, era todas as pessoas que você seguia, aparecia ali o Stories dela pra você. Hoje ele já reduziu, se não me engano é 50 ou 100, se não me engano. É só essa quantidade que você consegue ver, né, no seu perfil ali, no seu feed, mas se você clicar numa pessoa, você consegue ver os Stories dela. Mas então o Stories ele era uma parte do Instagram que ele tinha uma entrega muito grande, porque você podia aparecer para todo mundo. Mesmo que você não aparecesse frequentemente, né, você estava ali disponível para qualquer pessoa te ver. Hoje não é mais assim, mas ainda assim a entrega do Instagram, do Stories, é uma coisa bem legal. Mas como que o Stories funciona de fato? O Stories, você sabe muito bem, ele tem todas aquelas bolinhas lá em cima. Quando você abre o seu Instagram, aparecem todas aquelas bolinhas de Stories ali. E como que eu gosto de considerar o Stories, né? Eu gosto de considerar que cada bolinha dessa, cada pessoa, eu gosto de entender que aquilo é um carro de corrida e que a timeline de Stories em si, né, aquela sequência de bolinhas, é a pista de corrida e que cada conteúdo novo que você posta no seu Stories é tipo um turbo. Já jogou videogame? Quando você aperta um botão, ele dá um turbo e o seu carro vai mais rápido por determinado momento e você atinge posições melhores? Então basicamente é isso. Cada bolinha ali é uma pessoa, né, cada pessoa é um corredor, cada pessoa é um carro de corrida. A timeline, aquela sequência de bolinhas que aparece ali, é a pista de corrida e cada conteúdo novo que você faz é um impulso, é um turbo que você dá para você passar na frente das pessoas. Ou seja, cada stories novo que você faz, você tem a chance de ir lá para frente nessa corrida e consequentemente aparecer para mais pessoas. Mas olha só, esse turbo não pode ser usado todo de uma vez. A corrida é muito longa, ela dura 24 horas. Um stories tem uma vida útil de 24 horas, então a sua corrida dura 24 horas. Se eu pego o meu turbo e gasto ele todo de uma vez, eu sei lá, nas primeiras 2 horas eu tô lá na frente e as 22 horas restantes eu tô lá atrás, então não é uma coisa muito interessante. A gente tem que usar o nosso turbo com sabedoria. Então uma coisa que você precisa fazer é dividir o seu stories em momentos diferentes do seu dia, para em cada momento do seu dia você ter esse turbo, você vai lá pra frente e consequentemente você vai aparecendo para mais pessoas. Se eu gasto tudo de uma vez só, eu vou lá pra frente uma vez só e aí eu não atinjo a quantidade de pessoas em potencial que eu poderia estar atingindo com a minha publicação. Então na prática, você precisa postar stories em momentos diferentes do seu dia para você não perder ali esse impulso que você tem. Vamos supor, por exemplo, que você tem um conteúdo para falar hoje e esse conteúdo vai te gerar uns 20 stories mais ou menos, então bastante coisa. Você pode postar tudo de uma vez, encher a sua audiência de bolinha ali de uma vez só, então a maioria das pessoas não vai ver tudo. A sua audiência toda em potencial, né, o potencial todo de pessoas que poderiam assistir os seus stories, não vai assistir, porque você vai postar tudo de uma vez só e você vai estar competindo ali com mais ou menos umas 1000 pessoas. Então é muita gente e se você for lá pra frente uma vez só, não vai funcionar. E o que você tem que fazer, o que você pode fazer? Você pode dividir esses 20 stories, por exemplo, em 5 sequências menores de 4 stories cada sequência. Então você pode ir postando no decorrer do seu dia. Então aquele turbo que você ganhou, né, ele vai ser acionado em momentos diferentes do seu dia e você vai ter mais visualizações. Se você tem mais visualizações, você tem a chance de impactar mais pessoas com o seu conteúdo e as pessoas se identificarem com você. Então divide essa sequência toda aí em uma história mesmo, com início, meio, fim, bônus, interação, coloca tudo que você imaginar que você pode colocar.
Começa contextualizando as pessoas sobre esse assunto que você está querendo falar. Depois, mostra o seu ponto de vista sobre esse assunto. Depois, mostra isso na prática, como é que você aplica isso aí na sua empresa. Depois você pode mostrar os resultados que você teve aplicando isso. Você pode finalizar ali, abrindo uma caixinha de perguntas para as pessoas te perguntarem algo relacionado a esse assunto que você está falando. E ali, por fim, você vai fazer um desfecho desse assunto, respondendo às dúvidas das pessoas. Deu para entender aí como é que você consegue otimizar a sua produção de stories no decorrer de um dia? Então você não vai, usando isso, né, postar os stories todos em uma parte só do seu dia. Você vai dividir muito bem ali os seus conteúdos, de forma que você apareça em momentos diferentes do seu dia, de forma que você vá lá pra frente em momentos diferentes do seu dia. Para exemplificar melhor para você, vamos supor que eu tenho um restaurante e que eu quero mostrar a rotina do meu restaurante nos stories. Esse meu restaurante, ele tem comida fresca todo dia, ele tem variedade de pratos, ele tem muita opção mesmo e tem muita qualidade. Para começar, o que eu faria? Eu iria mostrar em vídeo nos stories ali, eu abrindo o meu restaurante, ia mostrar que meu dia estava começando, ia mostrar qual era o cardápio que a gente estava preparando ali naquele dia. Então esse era uma primeira sequência de stories ali para eu fazer, mostrar como é que o meu dia estava começando. E de manhã cedinho mesmo, eu já falo para toda a minha audiência, para as pessoas que têm um potencial de vir no meu restaurante, que nesse dia vai ter opção X, Y, Z de pratos. Então aí eu já tenho uma opção bem legal de stories para fazer no começo do dia. Depois disso, eu mostraria a minha cozinha preparando o meu almoço, preparando o almoço no meu restaurante. Mostraria ali como é que é o processo, mostraria que a minha cozinha é limpa, que o meu restaurante se preocupa com a higiene, se preocupa em ter uma coisa de qualidade ali. Então, em um segundo momento do meu dia, eu mostraria a rotina da minha cozinha preparando o almoço no meu restaurante. Depois, quando eu tivesse mais ou menos da hora do almoço, assim, mais ou menos, sei lá, umas 11 horas, eu postaria, vamos supor que o meu restaurante também é um restaurante de self-service, eu mostraria lá o meu buffet todo arrumado ali, com todas as opções, tudo certinho, falando que a gente está abrindo de verdade e que a gente está preparado para receber quem quisesse ir lá almoçar com a gente. Em um momento de pico do meu almoço, eu tiraria fotos, faria vídeos ali das pessoas, né, do ambiente, da movimentação no meu restaurante, mostrando que tem gente no lá. E quando eu mostro que tem gente indo, mostra que o meu restaurante tem qualidade, que se as pessoas estão indo, é porque o meu restaurante é bom, porque a minha comida é gostosa. Em um terceiro momento do meu dia, em um quarto momento do meu dia, aliás, eu mostraria essa parte da minha rotina, mostrar que estaria cheio de pessoas, mostraria que tem gente indo no meu restaurante. E aí, em um último momento do meu dia, eu postaria ali uma sequência de stories, talvez agradecendo todos os clientes, agradecendo todo mundo que foi, todo mundo que almoçou, e falando que eu espero que as pessoas tenham gostado, que elas voltem, enfim. Essa seria uma maneira de eu finalizar o meu dia ali no meu restaurante. Outra coisa que eu poderia fazer, por exemplo, era mostrar a minha rotina indo fazer compras, a rotina minha com os meus fornecedores, mostrar de verdade as coisas que estão ali nos bastidores da minha empresa. O Stories é muito para isso. O Stories ele tem um potencial, ele é realmente para você mostrar os bastidores da sua empresa. E esse foi só um exemplo genérico, né? Uma coisa ali muito simples de se pensar. Vale lembrar que todos os dias vão acontecer coisas diferentes. Nesse mesmo restaurante, todos os dias vão acontecer algumas coisas diferentes, vão ter particularidades, vão ter coisas específicas do dia, da rotina desse restaurante que vão valer a pena serem mostradas. Então esse foi um exemplo de roteiro bobo ali que você pode fazer no decorrer do seu dia, mas que você tem que pensar em como a sua empresa funciona, como o seu negócio funciona e como você pode mostrar isso para a pessoa. Mas divida os seus stories em momentos diferentes do seu dia. Não posta 20 stories, 30 stories, 50 stories de uma vez, beleza? Continuando o papo de estratégia, existe uma técnica muito foda, que é a técnica AIDA, a técnica AIDA, a técnica AIDA, não sei como é que você chama, tem um tanto de gente que chama de um tanto de gente diferente, e a técnica é basicamente você despertar atenção, interesse, desejo e ação das pessoas. Se você não ouviu falar dessa técnica, deixa eu te explicar como é que ela funciona agora. Deixa eu te dar um exemplo dessa técnica com alguns stories que me prenderam outro dia e eu acho que você vai conseguir como é que vai funcionar essa parte aí, você vai conseguir entender como é que funciona essa parte aí de atenção, interação, desejo e ação. Outro dia, você sabe bem, eu sou consumidor muito forte de café, não tem uma aula que eu não traga um exemplo de cafés por aqui. Consequentemente, eu sigo muitas páginas de café, né? Eu consumo muito conteúdo sobre. Outro dia eu tava de boas no Stories e aparece a seguinte publicação pra mim. Eu não lembro direito de quem que era, tem muito tempo já, mas eu lembro que isso me marcou. E a publicação era assim: quer aprender a extrair o máximo do seu cafezinho em casa? Aquilo me chamou a atenção, velho. Eu pensei, porra, eu realmente quero aprender a extrair o máximo do meu café em casa. E aquilo me chamou a atenção de verdade. E aí a gente chegou no primeiro tópico dessa técnica, que é a técnica de atenção. Aquilo real chamou minha atenção. Eu pensei comigo, putz, claro, dá pra melhorar o meu café? Quero sim, quero aprender a extrair o máximo do meu café em casa. E aí eles fizeram uma sequência de stories, né? E aí na próxima sequência de stories estava assim: sabia que dá pra fazer um excelente café com todos os acessórios que você tem em casa, com aquele seu porta-filtro, com aquele seu filtro Melita e coisas que você acha no supermercado? Aí eu pensei comigo de novo, pô, se pá, dá mesmo.
mas eu não sei exatamente como. Deixa eu descobrir como é que vocês podem me ajudar, né? E ali eu despertei um interesse muito grande em continuar assistindo as publicações dessa página. Então eu cheguei no segundo ponto dessa técnica, no ponto de interesse. Aí no outro story estava assim: então hoje, hora tal, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer o melhor café da sua vida em casa, com o filtro que você tem, com as coisas que você tem aí no seu armário e que você acha no supermercado. Aí eu despertei desejo pela parada, eu pensei, massa demais, hora tal, eu vou voltar aqui, vou aprender a fazer um cafezinho com as coisas que eu tenho aqui na minha casa, olha que massa. E por fim, mais tarde naquele dia, rolou a ação, né, que de fato eles ensinaram a fazer o cafezinho, né? Então eles seguiram todas as etapas aí dessa técnica. Eles despertaram a minha atenção, despertaram o meu interesse, despertaram o meu desejo e por fim realizaram a ação. Então eu fiquei muito grato àquela página, eu realmente aprendi uma técnica muito legal. Eu não sabia muita coisa de café naquela época e eu lembro que eu aprendi a fazer um cafezinho em casa de uma maneira muito simples, com alguns detalhes que eu não fazia antes e que fizeram total diferença no preparo do meu café. Então essa técnica ela é muito legal, ela funciona muito bem. Dentro dela você pode usar infinitos gatilhos mentais para chamar a atenção das pessoas, para despertar nelas o desejo pelo seu produto, o desejo pelo seu serviço, ou engajar mesmo com a pessoa, né? E a longo prazo ali você pensar em vender algo. Nesse anúncio de café, por exemplo, eles não tentaram me vender absolutamente nada. Ele ensinou uma coisa ali. Não sei se foi na inocência, né? Talvez eles tivessem uma parceria com a Melita, talvez eles estivessem ali despertando, né? Plantando uma sementinha na minha cabeça, para caso eu não tivesse, eu comprar um filtro Melita, comprar um porta-filtro Melita, enfim. Então, pode ser que tinha uma intenção por trás, pode ser que não tinha uma intenção por trás. A verdade é que eu fui fisgado e eu acho que se eu não tivesse o filtro Melita em casa, eu tinha corrido no supermercado e comprado um ali para testar como é que ficaria. Mas enfim, é só para te mostrar como é que essa técnica, né, ela funciona, como é que ela é bastante interessante. Esse lance aí de você despertar atenção, interesse, desejo e depois realizar uma ação. E essa ação pode ser uma ação de engajamento, pode ser uma ação de venda, enfim, várias coisas muito legais que você pode fazer por aí. Então, cara, o que você tem que fazer aí é trazer essa técnica para a sua realidade. Despertar atenção, interesse, desejo e ação das pessoas, despertar emoções das pessoas, né? Adaptando isso aí para a realidade da sua empresa, para a realidade do seu negócio. Mas toma com base aí esses 4 elementos, usa a criatividade, usa todos os elementos que eu já mostrei para você aqui que o Stories tem. Então faz bumerangue, faz cenas, faz layout, faz uma live, enfim, você pode fazer muita coisa legal aqui dentro do Stories e despertar a atenção das pessoas, no final fazer com que isso vire uma ação, e essa ação pode ser uma ação de engajamento, pode ser uma ação de venda, você vai definir aí o que for melhor, o que for mais coerente para o momento que você estiver vivendo aí. Falando em usar recursos, existe uma outra técnica para engajar no Stories aqui que é muito legal, mas eu já vou te falar, não faz isso todo dia, não faz isso toda semana, faz aí de mais ou menos uns 15 em 15 dias que vai ser legal. E a técnica é o seguinte, só para te explicar melhor, o Stories funciona da seguinte forma, você posta uma foto, você posta um vídeo, quando a pessoa visualiza, o Stories conta isso como uma interação. Quando a pessoa visualiza até o fim, ele conta isso como outra interação, por exemplo. Quando a pessoa volta para ver de novo, é mais uma interação. Quando você coloca um sticker, uma figurinha, coloca alguma coisa ali que a pessoa pode clicar, o Stories conta isso como outra interação. Quanto mais interações, mais o Stories, mais o Instagram entende que você é relevante. Entendendo que você é relevante, você aparece para mais pessoas. Então você pode usar isso ao seu favor. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode fazer de 15 em 15 dias pelo menos, não fazer isso todo dia, pelo amor de Deus. Você pode criar ali uma sequência de enquetes para as pessoas votarem e no final você colocar uma chamada para ação, por exemplo. Para divulgar essa aula, por exemplo, eu poderia fazer a seguinte sequência de stories com enquetes. O primeiro poderia ser, você utiliza stories diariamente? Sim ou não? Ah, e uma coisa muito importante é, todos os seus stickers, né, eles estarem no tamanho padrão e centralizados todos no mesmo lugar. Você não quer aqui dificultar a vida das pessoas, fazer com que elas, cada hora, cada stories que elas passem, elas tenham que clicar em um lugar diferente da tela. Deixa tudo no mesmo lugar para você facilitar a vida da pessoa o máximo possível e ela ter uma chance maior de interagir com você, de interagir com as suas enquetes. Então você vai lá, todas as enquetes do mesmo tamanho, no mesmo lugar, sem inventar demais. Então eu poderia fazer para divulgar essa aula, eu poderia ter feito agora, né, mais cedo, um pouquinho antes dessa aula começar, uma sequência com, você utiliza os Stories diariamente? Sabe que o Stories é a maior ferramenta do Instagram para gerar vendas? Você sabia que o Stories é uma cópia descarada do Snapchat? Sabia que é preciso mais de 10 mil seguidores para colocar o arrasta para cima no seu Stories? Ou você sabia também que dá para colocar no IGTV? Ou ainda, através de anúncios? Você quer ter mais resultados através do Stories? Quer aprender tudo sobre Instagram Stories?
topa assistir uma aula onde eu te ensino tudo que eu sei sobre Stories? E no final, eu colocaria uma chamada falando para você que essa aula estava disponível aqui no YouTube para você vir assistir essa aula comigo. Então, assim, tem muita coisa legal que dá pra gente fazer usando essa estratégia aí, mas não faz isso todo dia, porque não é legal e as pessoas elas vão enjoar de você e não vão responder mais, beleza? Aí depois eu encerro, né, essa chamada ali, falando que a aula vai acontecer 11 horas. Então essa estratégia é muito legal, porque eu vou colocar várias sequências de enquetes no mesmo lugar, e ali várias pessoas vão interagir de várias maneiras, e o Instagram vai contar isso ali como várias interações. Mas eu já testei isso no meu perfil, testei no perfil da agência e testei no perfil de alguns clientes já. No meu perfil não deu tanta diferença assim, no perfil de vários clientes deu uma diferença muito grande, no perfil da agência também teve uma diferença bem legal. Então é interessante você testar aí e ver como é que vai ser a reação no seu perfil, beleza? Porque além de algoritmo, além de interações, de coisas que o Instagram conta, a gente também tem que levar em consideração o comportamento das pessoas e pode existir N fatores para fazer com que as pessoas não estejam interagindo com a sua enquete, fazer com que a interação não esteja contando com mais pontos, enfim. O negócio é você testar aí as diferentes possibilidades, ver tudo que você pode fazer, beleza? Uma outra dica de estratégia aqui para o seu Stories é você associar o Stories com as publicações do seu feed. Então o que você pode fazer, por exemplo? Você pode levar as pessoas do seu Stories para o seu feed, mas aí não é simplesmente você pegar, apertar o aviãozinho ali e repostar a publicação do Stories no feed. Você pode fazer essa sequência de enquetes que eu fiz antes, né, que eu acabei de falar, e no final levar para uma publicação do feed. Você pode usar a primeira técnica que eu acabei de te ensinar. Então vai gerar ali, despertar o interesse, despertar a curiosidade, e no final a ação que a pessoa vai realizar é ir para uma publicação do seu feed. Então você pode fazer várias coisas ali, despertar a curiosidade das pessoas e fazer com que elas finalizem, né, que elas tenham a resposta ali daquilo que você estava falando no seu feed, com a publicação que estava no seu feed. Então essa é uma outra técnica bem legal, que eu acho que se você usar aí, você pode ter resultados bem legais aqui no Stories, beleza? Uma outra dica, uma terceira dica de Stories que eu posso te dar aqui é você falar de um único assunto por dia. A gente segue muita gente, a gente segue aí uma média de uns 1000 perfis mais ou menos, cada pessoa segue no Instagram. Então a gente está consumindo muito conteúdo, é muita gente, é muita coisa, é muita informação. E se você é uma pessoa que fala de muitos assuntos variados no dia, a chance das pessoas não lembrarem de você é muito grande. Mas se você fala de um único assunto focado ali no dia, divide lá aquela coisa que eu falei lá no início, de pegar 20 stories e dividir esse mesmo assunto em momentos diferentes do seu dia, a chance das pessoas lembrarem de você é muito maior. Se você desperta a curiosidade das pessoas em um dos primeiros posts lá do seu Stories e finaliza isso lá no final do dia, a chance das pessoas verem mais também é muito maior, porque talvez ela lembre ali que você postou algo, que você gerou a curiosidade dela e no final do dia ali você encerrou, né, falando de assunto. Cozinheiro faz muito isso, que é muito legal. Os caras que às vezes ensinam, né, ex-Masterchef faz isso demais. Os caras ensinam a fazer um prato, por exemplo, no Stories. Então, esse prato demora um certo tempo para fazer. Então, o cara, olha, é muito simples. O cara simplesmente tá documentando o processo dele, o processo para fazer um determinado prato. O cara, sei lá, foi na feira de manhã, comprou as coisas, foi no sacolão, foi no açougue, foi no supermercado, comprou as coisas, mostrou limpando, mostrou fazendo o preparo, mostrou fazendo a finalização, mostrou comendo e mostrou como é que... E explicou depois por que ele fez aquele prato, talvez. O cara ele falou de um único assunto no dia, em momentos diferentes, de maneiras diferentes, despertou a atenção, porque além disso tudo, ele estava ensinando a fazer o prato e você ficou com vontade de ir lá e assistir. Eu sou fisgado assim pra caramba, eu assisto muito conteúdo de receita de gente na internet, no Facebook, no Instagram, e isso funciona bastante, beleza? Hoje o Instagram funciona basicamente com o feed e com o Stories. Então quando uma pessoa abre o seu perfil, a primeira coisa que ela vê lá é a sua descrição, é a sua bio, né? Ele vê as publicações do seu feed, e uma outra coisa que eles deveriam ver também é os seus destaques, né? Os destaques do seu Instagram, os destaques dos seus stories, que são aqueles stories que você faz e você decide colocar eles de uma maneira fixa lá no seu perfil do Instagram. Os destaques hoje, eles complementam ali o cartão de visita que o seu Instagram hoje é, né? O Instagram hoje pode sim ser considerado um cartão de visita, então os destaques eles vêm ali para complementar a bio, complementar o seu nome, complementar tudo. Nele você pode colocar a apresentação, falar quem é você, falar quem é a sua empresa, mostrar a sua equipe, contar a sua história, dar dicas, falar o horário de funcionamento, se você tiver um local, falar o seu local, dar, assim, tirar dúvidas, né, colocar dúvidas frequentes ali. Então o destaque ele é uma coisa muito útil, que vale muito a pena você explorar ele por aí. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só para te mostrar rapidinho onde é o destaques, né, onde ele fica, como é que você pode adicionar uns destaques e como é que você pode personalizar esses destaques também. Então vamos lá.
Tô aqui com o meu perfil do Instagram aberto, e a gente tem essas bolinhas amarelas aqui, ó, que tá cheio de emoji, e essas bolinhas, elas são os destaques do meu Instagram. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho quem eu sou, então eu tenho um vídeo contando a minha história, contando a minha trajetória profissional. Eu tenho outro destaque falando alguns trabalhos que eu fiz, um outro destaque que mostra a minha vida, trazendo um pouco mais de pessoalidade aí. Eu tenho uns destaques falando da agência e um destaque falando de logo. Então, por enquanto, esses são os destaques que eu tenho. Então, essa é uma parte muito fundamental, ele complementa aqui a descrição do meu post, né, do meu perfil, e ele vem deixando aqui bem claro quem eu sou e o que eu faço. E para você adicionar um novo destaque é muito simples. Nessa primeira bolinha ali, que no meu caso está escura, que está escrito mais novo, você clica nela e você vai ver ali toda a sua sequência de stories, e você pode selecionar os stories. Então, sei lá, vamos supor que eu quero selecionar essa sequência aqui de falas que eu falei outro dia. Eu clico, seleciono todos os posts que eu quero, eu venho aqui em avançar, e aí eu coloco o título, né? Vou colocar aqui só para ilustrar você como é que é. E eu posso editar a capa. E como é que eu posso editar essa capa? Eu posso pegar uma imagem da minha galeria e colocar ela como destaque. Eu posso concluir. Ou eu posso pegar uma das imagens que já estão aqui disponível. Então o que você pode fazer? Você pode pegar, e as pessoas usam muito ícone, né? E criar ali uma imagem bonitinha para a capa. As minhas capas, por exemplo, foram todas feitas aqui direto no Stories. Então, deixa eu te mostrar como é que eu fiz, que eu acho que vai ficar mais fácil de te ilustrar. E aí, beleza? Eu vim aqui no Criar, cliquei, pintei de amarelo, e para clicar de amarelo, você vem, seleciona aqui o pincel, né, de cor, esse primeiro aqui, clica nele, e bota o dedo na tela e pressiona. E aí ele vai pintar todo de uma cor só. Eu vim aqui no texto, cliquei em emoji e arrastei para o lado e apareceu aqui as minhas carinhas. Essas carinhas aí só vão estar disponíveis para quem tem iPhone, tá? Então se você tem Android, você não vai ter essa possibilidade aí. Mas eu sei que existem teclados no Android que você consegue fazer coisas similares também. Então vim aqui, cliquei, salvei a mídia, aí eu enfeitei mais, coloquei mais coisas, né? Vocês vão ver lá. E salvei a mídia. Aí isso foi para a galeria do meu telefone. E aí o que eu posso fazer depois? Quando eu vou lá em criar, vamos criar de novo um destaque. Selecionei as imagens que eu quero. Eu venho no editar a capa, abro minha galeria e já está aqui bonitinho. E eu posso, com esse movimento de pinça aqui, ó, que é esse movimento de abrir os dedos aqui na sua tela, você consegue aumentar ou diminuir a imagem, para você posicionar o tamanho que você quer. Então vem aqui, coloco concluir, clico em concluir, e esse destaque já aparece lá no meu perfil aqui do Instagram. Então é bem simples, bem fácil de fazer, mexer aqui nos destaques é uma coisa bem de boinha. Então você pode fazer aí os seus destaques, você não precisa de um aplicativo terceiro para criar os ícones do seu destaque, você pode colocar os próprios emojis do seu celular, enfim. Dentro do próprio Stories você consegue fazer umas coisas bem legais. Agora vamos voltar para a minha tela do computador de novo, para eu continuar te explicando mais sobre os Stories, sobre o que você pode colocar nos destaques, essas coisas aí, beleza? Voltamos aqui, eu coloquei agora para você o que você pode colocar nos seus destaques, né? Coisas aí que são muito essenciais que você tem que ter no seu destaque. Você pode colocar a apresentação sua da sua empresa, já falei, os serviços, os contatos, né? Os seus meios de contato. Se você tem mais de 10 mil seguidores, por exemplo, você pode colocar ali um link para o WhatsApp e colocar o arrasta para cima. Então é uma possibilidade bem legal. Se você tem endereço físico, né? É interessante você colocar o seu local de qualquer jeito, o seu local de atuação. Mas se você tem uma loja física, você pode colocar um arrasta para cima, já para cair direto no GPS da pessoa, no Google Maps ali, para ela ser levada para o seu local, né? Você pode colocar dicas, você pode colocar curiosidades, você pode ter destaques exclusivos para determinados serviços que você faz. Então aqui no meu destaque do meu Instagram, eu tenho um destaque apenas para falar de logo, que é apenas um dos serviços que a agência faz, então eu coloquei esse destaque aqui. Eu poderia ter outro destaque apenas para falar de dicas de Instagram, eu poderia ter outro destaque apenas para falar da rotina do meu trabalho, enfim, muitas coisas muito legais que você pode explorar aí, sendo coerente com o seu negócio, né? Coisas que façam sentido para o seu negócio. Você pode colocar depoimentos de clientes, é uma coisa muito legal, porque vai mostrar aí a confiança, né? Vai gerar confiança das pessoas com você, vai mostrar que você é bom no que você faz, que você entende do assunto. Você pode colocar dúvidas frequentes e aí qualquer outra coisa que for coerente para você, qualquer outra coisa que for coerente para o seu negócio, beleza? Vamos lá. Uma outra estratégia bem legal também, que você pode usar aí no seu Instagram, é você usar os melhores amigos. Você consegue separar ali, né, o perfil de pessoas que vão visualizar os seus stories entre todo mundo que te segue,
ou todo mundo, né, se o seu perfil for aberto, ou separar ali apenas para melhores amigos visualizarem. E o que eu gosto de fazer, né? Quais são as possibilidades que o Melhores Amigos te proporciona? Você pode separar a sua vida pessoal da sua vida profissional se você usa o Instagram como ferramenta de trabalho. Então, em algumas coisas mais privadas da minha vida, existe um grupo de melhores amigos dentro do meu Stories, e eu compartilho apenas com essas pessoas. Eu nem uso muito, para falar a verdade, porque o meu perfil ele é bem aberto, eu não compartilho, não tenho coisas secretas demais, então acaba que eu não uso muito isso, mas essa é uma possibilidade de coisa que você pode fazer. Você pode criar um grupo de exclusividade ali, um lugar, né, onde vai ter coisas exclusivas ali, onde vai ter dicas exclusivas, coisas bem legais que você pode fazer. Você pode criar um grupo de desafio. A gente fez isso em 2019, no ano passado, na agência. A gente criou um desafio no nosso Instagram e a gente associou esse desafio com melhores amigos ali do Stories. Então, coisas do desafio, tinha dicas exclusivas que a gente só passava para quem estava no nosso desafio. E você pode também criar uma comunidade dentro do Instagram Stories. Você pode selecionar ali um grupo de pessoas para ser os seus melhores amigos e você pode dar dicas exclusivas para eles ali. A agência, por exemplo, a gente poderia fazer os melhores amigos e colocar apenas os nossos clientes, apenas os perfis dos nossos clientes e criar uma comunidade ali de dicas que a gente vai dar exclusivamente só para eles. Então existem várias coisas aí que você pode fazer dentro do Stories, dentro dos melhores amigos. Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou te dar 10 dicas extras de coisas que você tem que fazer no seu Stories, que você não pode deixar de fazer, porque são coisas essenciais. A primeira dica é você não colocar, pelo amor de Deus, não coloca coisa perto da beirada. Não faça isso que tá nessa imagem aqui. Cara, é muito ruim quando você tá passando um stories assim e tem uma coisa na beirada e você vota sem querer em algo. Isso pode atrapalhar, né, o resultado da enquete que você queria. Você tá ali colhendo opinião sobre alguma coisa, uma pessoa votou errado sem querer, por culpa sua, por culpa de você ter colocado algo ali na beirada. Entenda que os telefones, né, existem diferentes tamanhos de tela, então tenta colocar tudo mais centralizado possível ali, se for enquete, nessas coisas. Não coloca texto demais perto das bordas, que pode cortar. Então, tenta colocar as coisas ali o mais centralizado possível, o mais afastado das bordas, aliás, possível, para você não ter esse tipo de problema. Te recomendo muito você fazer testes para você ver ali o que vai engajar, né? Eu falei antes que enquetes podem contar com mais de uma interação. Então testa ali o máximo de coisa possível, testa quiz, testa enquete, testa ali como as pessoas estão reagindo aos seus tipos de conteúdo. Então faça testes e mais testes no seu Instagram. A terceira dica, eu vou te ensinar aqui agora como é que você pode salvar filtros. Então vou de novo compartilhar minha tela aqui com você e te ensinar a salvar filtros, né, de pessoas que você vai ver ali no Instagram e procurar filtros novos, beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela de novo com você, para você entender como é que você pode fazer isso. Estou aqui com o meu Instagram aberto, eu vou te mostrar como é que você pode salvar os filtros que uma pessoa já usou. Você pode ver o story de uma pessoa, né, gostar de um filtro e você pode salvar esses stories. Vou mostrar com o meu aqui que eu já sei que tem filtros salvos que eu usei recentemente. Então tá vendo que aqui em cima, logo abaixo do seu stories ali, que no caso quando você vê o stories de uma pessoa vai aparecer o nome da pessoa, tá escrito ali Comfort Filter. Então esse é o filtro que eu estou usando. Se eu clico em cima de Comfort Filter, aparece aqui para mim essa outra tela. E essa tela tá, eu posso experimentar esse filtro, eu posso salvar esse filtro, eu posso enviar esse filtro para alguém e eu posso procurar efeitos ou compartilhar o link do efeito, né? Então eu consigo, e além disso, eu consigo ver mais efeitos da pessoa que criou esse efeito. Então essa é a maneira de você salvar filtros que você viu alguém usando, e existem duas maneiras, aliás, de você procurar novos efeitos. A primeira dela é clicando aqui em procurar efeitos, e aí vai aparecer a galeria de efeitos que existem dentro do Instagram, que várias pessoas estão criando por aí. Então aí é muito simples, você viu esses filtros, e você pode pesquisar, né, filtros diferentes, aqui eles têm umas temáticas diferentes lá em cima, você pode pesquisar algo que você queira pesquisar aí. Então, para você salvar o filtro, é o mesmo esquema, você vem aqui, esse filtro já tem até salvo, olha só que interessante. Você vem aqui, você pode clicar em experimentar, então esse filtro é um filtro que muda de cor, e quando você clica aqui, já tem a opção aqui embaixo, ó, que é essa setinha ali embaixo, que você pode clicar nela, e você acabou de salvar esse filtro na sua câmera, beleza? E a outra maneira de você procurar novos filtros é você vir até aqui o final da sua galeria de filtros salvos e vir aqui nessa lupinha procurar novos efeitos. E aí vai aparecer a mesma tela que apareceu antes, você seleciona o filtro que você quer, você procura o filtro que você quer e você vai estar salvando aí esse filtro na sua galeria, beleza? Então é isso, é assim que você salva filtros de pessoas que você viu e que você procura novos filtros também. Vamos voltar para a tela do computador para eu te explicar mais coisas aqui agora. A quarta dica que eu posso te dar é testar bastante. Então testa todas as variáveis possíveis que tem dentro do Stories. Testa a quantidade de Stories, testa formato de Stories,
testa a enquete que eu falei antes, né? Testa ali as diversas coisas que você pode fazer para você conseguir ali otimizando e descobrir quais são as coisas que a sua audiência mais gosta, beleza? Quinta dica é quando você for fazer vídeos, quando você for fazer fotos, tentar colocar títulos ou mini legendas dentro dos seus stories, porque eu falei antes, 90% das pessoas assistem stories sem áudio. A maioria das pessoas assistem stories sem áudio. Então, às vezes, você tem algo muito importante para falar, a pessoa não está assistindo o stories com áudio e ela decidiu pular. Mas se você coloca ali uma legenda, uma chamada para ação que pode despertar a curiosidade da pessoa, talvez ela ligue o som ali e assista o seu stories e consuma o seu conteúdo. A sexta dica é você fazer stories em movimento. Então, não faça aquele stories lá paradão, mortão, para baixo, faz um stories gesticulando, se mostrando para as pessoas, trocando uma ideia. Se você estiver mexendo, né, faz um stories em movimento, faz mexendo assim. Não faz um stories mortão, se mexa, se movimente, gesticule, faça expressões com seu rosto para você conseguir se conectar com as pessoas. Isso vai fazer total diferença. Sétima dica é você ter consistência, então esteja sempre fazendo stories. Stories você tem que fazer todo dia, pelo menos aí de 5, 10, 20 stories por dia. Não faz stories um dia só, não faz stories uma única vez por dia. Tenha consistência, faça stories todos os dias, faça stories o máximo que você puder, beleza? Oitava dica é você mostrar o rosto no Stories, então isso vai gerar confiança, né? É muito importante você mostrar o rosto no Stories. Você pode sim não mostrar o seu rosto, não se mostrar, não tirar fotos, não fazer selfies, mas quando você faz isso, quando você mostra o seu rosto, quando você dá a cara a tapa, você está passando confiança. Eu não canso de falar isso, quando você mostra o seu rosto, né? Você está dando a sua cara a tapa, você está fazendo a pessoa confiar em você, porque a pessoa lá do outro lado da tela pensa, porra, se essa pessoa tá mostrando a cara aí é porque ela realmente entende o assunto. Ela não ia colocar a imagem dela em risco apenas para fazer um stories, apenas para falar de um assunto. Vai ter caso sim de gente que vai fazer isso, mas a grande maioria das pessoas não. Nona dica é você limpar a câmera do seu celular. Isso vai fazer total diferença. Quando a gente coloca o celular no bolso, quando a gente passa a mão no celular, a gente vai engordurando o celular ali. Então vai criando uma película de gordura na câmera, tanto na frontal quanto na traseira. Então é muito interessante, toda vez que você for abrir a câmera do seu celular, tirar uma foto, fazer uma selfie, gravar um vídeo, você passar um paninho ali no seu stories, na câmera do seu celular, para você ter um resultado melhor, ter uma foto, ter uma qualidade de vídeo ou de foto mais nítida. Agora, a 10ª dica são as dicas de aplicativos que eu vou te mostrar aqui para você usar. Então, de novo, eu vou compartilhar minha tela aqui com você e vou te mostrar alguns aplicativos bem legais que eu uso, alguns aplicativos que vão fazer bastante diferença aí nos seus stories, beleza? Então, bora lá. Então, o primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é o Snapchat, esse aplicativo aqui, esse aqui desse fantasminha amarelo. Clica aí no Snapchat e essa parte de aplicativos não vai ser um tutorial de aplicativos, tá? Eu vou te mostrar ali rapidinho as funções desse aplicativo, até mesmo para essa aula não ficar muito longa. Mas eu vou te mostrar agora como é que ele funciona e como você pode usar ele de uma maneira muito simples. O Snapchat, o mais legal dele são os filtros. O Instagram tem muito filtro, mas o Snapchat tem filtros muito legais também, beleza? Então você pode clicar aqui nessa carinha do lado e testar aí os vários filtros que o Snapchat tem. Os mais legais são esses aqui, cara. Os que envelhecem, os que te colocam aí umas coisas engraçadas. Então o Snapchat ele é muito foda. Eu acho os filtros do Snapchat infinitamente melhores do que o Instagram. Então, muito legal. Use o Snapchat aí. Os filtros dele são os mais legais. E é isso. O Snapchat é isso que eu tinha para falar. O segundo aplicativo que eu tenho para te mostrar é o Snow. O Snow é esse aplicativo aqui, ó. Esse azulzinho ali, o terceiro. Ele é um aplicativo muito legal. Ele tem infinitos filtros também. Ele é tipo uma mistura do Snapchat com o Instagram. E ele tem umas coisas mais melhoradas aí. Aqui você consegue mexer na beleza do seu rosto. Então você consegue mexer nos seus próprios traços aqui. Mas o mais legal aqui do Snow são os stickers também. Ele tem... Véi, é muito sticker que tem aqui. É muito filtro legal. Sei lá. E é umas coisas incrivelmente tosca, incrivelmente legal. É muito foda. O Snow é muito massa mesmo. Então compensa aí você baixar esse aplicativo e você testar os diferentes filtros que tem aqui. Tem muita coisa. Você vai ficar pelo menos algumas boas horas aí vendo todas as possibilidades de coisa. Que massa, velho. As possibilidades de coisas que você tem aqui dentro do Snow. Ele é realmente bem completão, tem bastante coisa. Tanto no Snow quanto no Snap, que eu acabei de falar, você consegue salvar a mídia depois e postar no seu Stories. É o que a maioria das pessoas fazem. Então o Snow é outro aplicativo aí bem legal. Dando sequência aqui, a gente tem o InShot. O InShot é um editor de vídeo. Deixa eu te mostrar aqui um vídeo que eu fiz outro dia, que é um vídeo de eu fazendo um café, né? Então o que eu fiz?
eu uso ele aqui para fazer coisas parecidas com cenas do próprio Instagram. Então o que eu fiz? Eu gravei vários takes aqui de eu fazendo café e depois eu juntei tudo aqui e coloquei alguns efeitos de transição, coloquei trilha sonora. Então ele é um aplicativo bem completo de edição de vídeos também. Aplicativo indispensável para você que faz vídeos, para você editar vídeos. Ele é bem completão e tem um tutorial dele já lá no meu perfil do Instagram. Então se você quiser aprender como é que usa esse aplicativo de verdade, vai lá que tá bem legal, compensa você assistir. Dando sequência aqui com os nossos aplicativos, a gente tem aqui o OneFold. Ele é um aplicativo bem legal para você deixar os seus stories bonitinho aí. Então ele te dá várias opções de moldura, várias opções de fonte, coisas legais aí para você criar, né? Criar stories aí bem legais. Então você vem aqui no maisinho, ele tem várias opções aí de molduras, várias coisas legais para você usar e fazer uns stories mais bonitinhos, né? Se você gosta aí dessa parte, eu particularmente acho bem legal. Ele é um aplicativo que ele é gratuito, mas ele tem várias coisas pagas aqui dentro. Então tudo que você vê aqui que for bem mais legalzão faz parte da parte paga do aplicativo. Então vale a pena aí você baixar o aplicativo, dar uma explorada nele e ver como é que você pode usar ele da melhor maneira possível para fazer os seus stories. Depois do OneFold eu vou te mostrar agora o aplicativo Canva. É um aplicativo que ele tem várias opções de várias coisas legais para você fazer. Aqui de cara, ó, quando você olha lá em cima no aplicativo, ele tem várias opções de formatos. Então aqui você consegue fazer, além de stories, você consegue fazer post para o Instagram, você consegue criar logo. Aqui você vai conseguir criar capas também para os seus destaques lá no stories. Então ele tem várias funcionalidades bem legais e você consegue também adicionar um tamanho personalizado. Quando você clica aqui, ó, eu cliquei no tamanho de stories, ele dá várias opções já de templates bem legais para você usar aí e fazer os seus posts, beleza? Então eu venho aqui, escolho um template e eu posso alterar praticamente tudo ali que está escrito onde está esse setembro amarelo aí. Eu consigo mudar a fonte, consigo mudar a cor de fundo. Então ele é bem legal sim, ele é bem completão. Vale a pena você baixar aí e explorar o que você consegue fazer dentro do Canva, beleza? Tem esse outro aplicativo aqui que é bem legal, é o Typorama. E você consegue fazer posts também, mas aqui agora são posts mais tipográficos. Ele aqui também já te dá várias opções de tamanho, né? E do Story ele já tem aqui o tamanho do Stories todo bonitinho lá. Então ele tem aqui várias opções já de fontes. Você consegue escrever o que você quiser aí, né? Com essas variedades de fontes que a gente tem aqui. Você consegue adicionar fundo, então você consegue colocar uma foto da sua galeria, você consegue pegar uma foto no estoque de imagens deles, enfim, você consegue fazer bastante coisa, criar bastante coisa bem legal por aí, beleza? Dando sequência, vou mostrar para você agora o aplicativo Mojo. Ele é um aplicativo muito legal para você criar animações ali para suas fotos, para os seus vídeos. Ele é bem massa mesmo. Ele tem várias opções de templates, né? Vários templates já gratuitos, então você pode vir aqui e escolher o template que você quer usar. Alguns são pagos, mas tem bastante coisa legal gratuita, então você pode selecionar aqui um template, você pode editar ele. Então eu clico aqui em cima, eu consigo pegar uma coisa da minha galeria, vou pegar essa foto aqui, por exemplo, ele coloca ela nessa animaçãozinha ali bem legal, sacou? Então vale a pena aí você baixar o Mojo, testar ali os diferentes templates que ele dá e usar isso aí para fazer stories mais divertidos, stories mais legais. Galera, então é isso. Esses são os aplicativos, os principais aplicativos que eu uso diariamente para fazer meus stories. Então são aplicativos muito legais, aplicativos muito úteis, muito fáceis de usar. Se você tiver alguma dúvida com qualquer um desses aplicativos, me manda uma mensagem, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo exclusivo só de tutorial desse aplicativo para desvendar ele com você. Eu não vou colocar um tutorial completo aqui, porque pode ficar bem grande, e aí eu acho que o vídeo vai se estender demais. Se você quiser saber mais sobre algum aplicativo, eu gravo um tutorial completo sobre esse aplicativo depois, beleza? Então é isso, essa é a nossa aula de hoje, uma aula aí completona, onde eu falei pra você tudo que eu sei sobre Instagram Stories, te dei várias ideias de estratégias, coisas legais que você pode fazer. Só pra te lembrar, não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo com alguém, de compartilhar com seus amigos, de compartilhar com alguém que precisa aprender mais sobre Stories, aprender a usar o Stories da melhor maneira possível para ter resultados. O Stories é uma plataforma de vendas, é um lugar dentro do Instagram que serve diretamente para você vender. Então ele é muito forte, ele é muito poderoso. O Stories é fundamental. Se você não faz stories na sua empresa, se você não faz stories na sua conta do Instagram, você está perdendo ali uma grande chance de ter resultados com essa parte do Instagram, beleza? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa as notificações para você ser avisado todas as aulas, todo vídeo novo que tiver. E o PDF dessa aula, a apresentação que eu acabei de usar aqui, eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo também. Então se você quiser ir lá e pegar esse PDF, né, que virou praticamente um e-book aqui sobre Instagram Stories, vai lá, entra no meu canal do Telegram que vai estar lá disponível de graça para você, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê semana que vem, terça-feira, 11 horas da manhã, na próxima aula, beleza? Valeu!